Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa das obras mais influentes de sempre de filosofia ocidental, a Ética a Nicómaco, de Aristóteles. Vamos analisar as grandes ideias por trás deste texto absolutamente fundamental. Imaginem só, há milhares de anos, um pensador deixou-nos um guia poderoso sobre como viver. E não, Aristóteles não nos deu apenas um conjunto de regras. Ele deu-nos um verdadeiro projeto de construção para uma vida com propósito. Ora bem, vamos a isto. Aristóteles começa a sua obra sobre a ética com esta pergunta. Uma daquelas perguntas essenciais que, em algum momento, toda a gente se coloca. Para que é que fazemos o que fazemos? Qual é, no fundo, o objetivo final? Para percebermos a resposta dele, vamos usar uma metáfora que vem do próprio tradutor da obra, que não via Aristóteles apenas como um filósofo, mas sim como um arquiteto. Exato. O projeto é este: construir uma vida boa. E segundo esta visão, Aristóteles é quem nos fornece a planta, o projeto detalhado para essa mesma construção. E como em qualquer construção, tudo começa pelas fundações. Para Aristóteles, a fundação de tudo é compreendermos qual é o nosso objetivo final. Sem isso, bem, qualquer construção fica instável. Ele parte de uma observação que, ao mesmo tempo, muito simples e muito profunda. Tudo o que fazemos, desde a mais pequena escolha de manhã até aos grandes projetos de vida, aponta sempre para um resultado que consideramos bom. E se seguirmos essa linha de pensamentos, chegamos a um bem supremo, o bem máximo, a felicidade. Segundo Aristóteles, esta é a única coisa que procuramos pelo seu próprio valor e não como um meio para atingir outra coisa qualquer. É o destino final. Mas claro, como qualquer bom arquiteto, Aristóteles começa por nos dizer quais os materiais que não devemos usar. Ele alerta-nos logo para os projetos de felicidade que estão, basicamente, condenados ao fracasso. E ele aponta logo para os três suspeitos do costume, não é? Ideias que ainda hoje dominam muitas das nossas conversas sobre o que é ter sucesso e uma vida boa. Primeiro, o prazer. Para Aristóteles, uma vida dedicada apenas à busca do prazer não é adequada para seres humanos. Seria uma vida, nas palavras dele, mais apropriada para animais e não para seres com a nossa capacidade de pensar e escolher. A seguir, a riqueza, também é rejeitada. Porquê? Porque para Aristóteles a riqueza é apenas uma ferramenta. O dinheiro só é útil por aquilo que nos permite obter. Nunca é um fim em si mesmo. É um meio, nunca o destino. E por fim, a honra. Esta também é posta de lado porque depende dos outros, o que a torna totalmente instável e fora do nosso controlo. Pensemos na busca por validação externa ou aprovação nas redes sociais. Uma felicidade que nos pode ser retirada a qualquer momento não é de todo uma fundação sólida. Então, se esses são os materiais errados, qual é o material certo? Com o que é que se constrói, afinal, uma vida feliz? Aristóteles responde com outra pergunta, e esta é absolutamente genial. O que é que nos torna únicos? Assim como a função de um flautista é tocar bem flauta, qual é a nossa função distintiva como seres humanos? Ao contrário das plantas ou dos outros animais, a nossa função, aquilo que nos define, é a capacidade de raciocinar. Portanto, o bem de um ser humano tem de estar nisto, em usar essa razão de forma excelente, ou seja, em exercitar a alma através de atos de virtude. E aqui está o ponto crucial. A verdadeira felicidade não é um sentimento passageiro, é uma vida de atividade humana excelente, uma atividade guiada pela razão. E a isto Aristóteles chama virtude. Para construir esta vida, o nosso arquiteto utiliza dois tipos principais de materiais virtuosos. Vamos então ver como é que esta estrutura se começa a erguer. Aristóteles divide a virtude em duas grandes categorias. Por um lado, as virtudes intelectuais, que vêm da parte pensante da alma e se aprendem através do ensino. E depois, as virtudes morais, que estão ligadas aos nossos desejos e que se adquirem com a prática e o hábito. É tal e qual como aprender a tocar um instrumento. Ninguém se torna corajoso apenas por ler sobre coragem. Mas o projeto de Aristóteles tem uma instrução final, e esta é absolutamente crucial para quem quer construir uma vida feliz. E o mais fascinante é como isto continua tão relevante nos dias de hoje. Ele conclui que um projeto é inútil se o edifício não for realmente construído. Saber o que é a virtude não significa absolutamente nada se ela não for praticada. É a ação consistente que importa, não a intenção ou o conhecimento puramente teórico. E este é, talvez, o ponto mais importante de todos. A felicidade não é um estado que se encontra, mas uma vida que se constrói ativamente, dia após dia, ação após ação. A pergunta que a filosofia de Aristóteles nos deixa é: que materiais estamos a escolher para construir o nosso próprio edifício?